Mas, cara, Tassiano foi embora e o que a gente pode dizer sobre isso é, primeiro, agradecer. Eu acho que ele fecha um ciclo no Grêmio em alta, né? E ele é um jogador que passou por maus bocados aqui com a torcida. Eu fui um que já critiquei muito o Tassiano, mas o Tassiano, desde o retorno, quando ele voltou pro Grêmio pra Série B, ele termina um ano em destaque também, na minha opinião, em um dos destaques do Grêmio no fim da temporada. E esse ano, cara, ele começou a cavar talvez uma titularidade, né? Porque o jogo tava vindo jogando bem, e o último jogo jogou muito bem. Quem sabe, em alguns jogos mais pra frente, nós veríamos um Tassiano que nunca vimos. Não se sabe, né? E agora a gente não vai saber mais, porque o Tassi foi pro Bahia, César. Posso rodar um vídeo aqui, um áudio, na verdade, do Renato? Ah, tá. Tu Posso? falou um vídeo com música, eu já pensei... Não, depende, música né? não, é o Renato aqui, ó. Ele falando do Tassiano, peraí. Ah, boa, vai daí, Pera aí, ó. vai daí. Despedida. Fala, Tassiano, beleza? Passando aqui para te dar mais uma vez um abraço. Fiquei muito feliz que você passou lá no tempo para me dar um abraço de despedida. Falar que foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo. Você é um grande profissional, dentro e fora do campo. Estou triste, chateado com a tua saída, mas entendo o teu lado profissional. Tá bom? Sucesso no teu novo clube aí, o Bahia. Que você possa jogar tudo que você jogou aqui no Grêmio. Tá bom? E vê se cuida do Apolo. Um abraço, boa sorte. O Renato, né, extremamente estiloso, com o boné da patrocinadora, uma camiseta branca básica e o seu tradicional óculos escuro, né, o grande Renato. Mas, cara, eu acho que fica esse sentimento, assim, sabe, de que, pô, cara, será que a gente não deveria ter visto mais do Tassiano na dele? Porque aí muita gente vai falar, né, pô, mais do Tassiano, cara? Pô, mas o Tassiano, a gente já viu o Tassiano trocentas vezes, que isso, cara, mais do Tassiano ainda. Cara, mas na dele a gente viu pouco, na real. Na dele a gente viu pouco, que é aquela função de volante que se apresenta um pouco mais para o jogo, né? Não necessariamente um primeiro volante mais cravado e nem um cara muito da frente, ele pode fazer um terceiro, assim, ou que nem no jogo contra o Ipiranga, ali um volante um pouco mais solto. Será que a gente não deveria ter visto um pouco mais Tassiano? Talvez. O que fica mesmo para a gente debater, talvez, é a questão do próprio valor, né? Que à primeira vista, quando eu vi ali, o valor muito baixo, algo próximo de 1,5 milhão pelo Tassiano, é um valor muito baixo. Mas depois tu começa a pensar, né, Babton? Pá, mas aí tem esse motivo, tem aquele motivo, e tem mais aquele outro motivo. 3, 4 coisas que vão levando a gente para meio que tentar entender, assim, né, que não é realmente, talvez, devesse mesmo negociar o Tassiano. É um jogador de 27 anos, que quer jogar na sua, né, ter mais chances como titular e na sua posição. Talvez ele veja mais isso no Bahia que aqui no Grêmio. E que teria seu contrato se encerrando aí no final dessa temporada, né? Exato. Então, e além disso, ainda, né, a questão salarial do Tassiano, né, que daí é um ponto a menos aí na folha de pagamento do Grêmio, né? E tem a questão ainda que é um achismo meu, tá? Totalmente, mas o Grêmio teve a questão do transfer ban agora também, que daqui a pouco tava precisando que entrasse grana, né? Tu vai saber, também tem isso. E aí eu vou trazer uma outra parada. O Tassiano é um jogador e um ser humano muito inteligente. Em campo, a gente já notou que o Tassiano era um cara inteligente que aproveitou sempre as oportunidades que foram cedidas a ele, né? De jogar de lateral, de jogar de meio, de jogar em qualquer posição, de atacante, de centroavante. E aí que eu trago uma questão mais inteligente do Tassiano. O Tassiano sabe que já passou momentos conturbados aqui no Grêmio. Ele já passou momentos de muitas críticas. O Tassiano vai para a Europa, ele volta, e provavelmente ele teve ali uma melhora no salário, porque o Grêmio precisava do Tassiano naquele momento, estava numa baixa, numa Série B, não tinha jogadores, não tinha como contratar, não tinha grana. E aí o Tassiano vai pegar uma temporada que o Grêmio contratou vários meio-campos, né? Tem o Vina que está jogando mais à frente, mas tem Cristaldo, tem Carbajo, tem o Bitelo, tem o PP e tem o Vijaçante. E ele iria sobrar. Daqui a pouco ele começa a ser usado e começa a criar um clima com o Tassiano, começa a não dar... Por exemplo, tem uma que nem teve lesão do PP, teve lesão do Fábio, daqui a pouco tem jogadores lesionados e o Tassiano ganha oportunidade. Não começa a render e se cria o clima que tem hoje com o Thiago Santos no Grêmio. E o Tassiano viu, cara, eu já sofri um clima pesado, não tanto, eu vou sair por cima, sabe? Vou sair por cima, vou sair agora que está tudo certo, o contrato está acabando, o Grêmio pega uma grana, eu estou com uma idade avançada, não vou conseguir receber mais grana se eu for vendido, saio por cima e está saindo muito certo. A torcida está em ok com o Tassiano, está tudo beleza, e ele vai ficar na memória da torcida, porque sai no momento bom, não vai receber críticas igual outro jogador recebeu por estar no momento ruim,
Então saiu muito bem, foi uma escolha inteligentíssima do Tassiano, na minha opinião. Pois é, guris, eu fico meio frustrado, assim, porque eu acho que agora o Tassiano mostrou onde ele iria jogar. Seria muito útil no elenco, em mudanças de esquema, inclusive, para fazer dentro da mesma ideia de jogo que o Renato está fazendo, variações desse próprio esquema, variações de posicionamento dos jogadores, ele poderia muito bem usar o Tassiano. Então, eu acho que é complicado, mas assim, tem dois componentes, né? Eu acho que principais. Ele sabe que o Renato ia usar menos ele de meia do que qualquer outra posição. Por mais que a gente diga, pô, o Tassiano é meio, o Tassiano quer jogar de meio, o Tassiano chegou aqui dizendo que quer jogar de volante, no máximo meia ali. E o Renato não consegue usar ele nessa posição. Ele usa tudo praticamente menos na posição que é para ser do Tassiano. E o Tassiano mostrou pra gente, deu uma aula de qual que é a posição dele para jogar. O cenário desenhava para ele sobrar, porque por mais que o Fábio se lesionou, tem 2 laterais direitos, tem muitos meias nele, ia sobrar. Sim, mas ele ia ser um reserva muito útil, por exemplo. Tu tem digamos, tá? Hoje no time titular, vamos botar o time como firmou mais ou menos titular. Carabajo, PP, tá? Bitelo, Cristal do Vina, dos meias, tá? Não vou nem incluir o resto do time, mas dos meias. Dos meias, qual que é a posição que ele poderia atuar ali? Tanto na do Carabajo, quanto no PP, quanto na do Bitelo, só acho que não na do Cristaldo como armador, mas no resto, praticamente todas essas funções, ele atuaria e conseguiria corresponder, tá? Então, tu tem para 3 posições, tu tem um cara mais um reserva. E a gente já está falando que nós estamos precisando de mais meias e nós perdemos um cara que pode subir dentro dessas posições. Infelizmente, a gente viu que o nosso cobertor está curto e ele acabou de ficar mais curto ainda em peças de reposição. Então, Tassiano não era uma peça que eu pensava em sair. A gente fala, né, da questão, por exemplo, do Thiago Santos sair agora por mais outros motivos. Lucas Silva também provavelmente não vai ser aproveitado. Esses caras poderiam sair e abrir outros espaços. E o espaço é que não mexeria com a função do Tassiano. Mas esse não tem proposta, né, Dopiaça? Esse que é o ponto, né? Então tinha uma grana aí, a gente vai falar depois da questão dos valores, mas nem tô tão ciente quanto os valores, mas tinha uma grana, tinha uma série de possibilidades para o Tassiano parecer ser muito bom, por isso que ele acabou aceitando, né? Principalmente questão salarial. Ele já ganhava um belo de um salário aqui no Grêmio, não era baixo, e vai pra lá pra ganhar mais. Exato. Então tem um... Cara, assim, vamos tentar não... Mais para jogar mais, né? Vamos tentar não romantizar a saída do Exato. Tassiano. Exato. De novo, na minha opinião, tá? Não tô botando palavras na boca de vocês nem da galera que tá assistindo. Eu acho que o Tassiano, cara, ele encerra um ciclo no Grêmio que poderia ter sido bem complicado. Tipo o Thiago Santos. Por isso que eu tô falando dele. Se encerrasse hoje o ciclo do Thiago Santos, cara, seria muito triste por tudo que aconteceu. Ah, Mário, fez por onde porque não jogou nada. Concordo, não jogou nada, não vem jogando nada. Ele pode ser um cara incrível pra fazer parte do grupo, pra motivar o grupo, mas desculpa, na minha opinião de torcedor, e que modéstia à parte entende um pouquinho assim, cara, de futebol, pô, convenhamos, né? Não precisa entender muito de futebol para ver que o Thiago Santos não rende. Que o Thiago Santos não pode estar aqui. Então, são encerramentos de ciclos diferentes se o Thiago Santos encerrasse hoje, que não é o caso dele, e que, aqui já falando para vocês uma informação, o Thiago Santos vai ficar até final do ano. Se não aparecer proposta, e muito provavelmente não vai aparecer, ele vai ficar até final do ano, até acabar o contrato dele, ele vai ficar no Grêmio, tá? Então, assim, o Tassiano encerra um ciclo e sai em alta, cara. Sim. Show, É legal. isso que eu digo, ele foi é o que vale, inteligentíssimo, entendeu? ele foi É o que inteligentíssimo. vale. E a gente... O Renato, né, obviamente, já viu antes isso, e isso é louvor do Renato, por ele conhecer de futebol. Ele viu o Tassiano como um coringa e um cara que ajuda muito ele. É o 12º jogador, 12º titular é o Tassiano. Já era pro Renato. Assim como o Alisson, que saiu do banco e depois carimbou a titularidade, e por um bom tempo a torcida já não estava mais gostando do Alisson. Cara, o Alisson era o coringa do Renato naquela época. Sim. O Renato tem esses jogadores de confiança dele. Só que o Tassiano, a saída do Tassiano pro Tassiano foi maravilhosa, cara. Claro,